Oi pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o comando for, tá? Recomendo que vocês, antes de assistir esse vídeo, assistam o vídeo sobre range, tá? Eu vou colocar lá na descrição o vídeo sobre range, mas ele faz parte dessa mesma playlist que tem aí no YouTube, tá? Então o vídeo anterior é esse. Veja, o que é o comando for? O comando for é um laço para que a gente usa para iterar sobre elementos conhecidos. Ou seja, se a gente sabe quantas vezes e sobre quais elementos vamos iterar, a gente usa for. Tá? Então, para um primeiro exemplo, eu vou querer mostrar isso aqui para vocês, como é a construção de um comando for. Então veja, a palavra-chave for, e aqui eu uso uma variável, eu não preciso declarar ela antes, tá? Então você pode declarar a variável aqui no meio do for mesmo, certo? Em seguida vem a palavra-chave in, que quer dizer dentro, né? Ou seja, i está dentro desse conjunto de valores aqui, tá? Ou seja, i a cada iteração do for vai assumir um desses valores em sequência, primeiro o valor a, segundo o valor e, depois o valor i, depois o valor o, depois o valor u. Tá? Ou seja, então i vai assumir cada um desses valores a cada iteração do for. Tá? Então, fica fácil agora da gente dizer o que é que esse comando for vai fazer. Ou seja, na primeira iteração, o que é que ele vai fazer? Vai imprimir i, e como na primeira iteração o valor de i é a, então ele vai imprimir a. Na linha seguinte, na segunda iteração do for, ele vai imprimir e. Na terceira iteração do for, i, na quarta, o e na quinta, u. Tá? Então, vamos executar aqui para a gente ver como é que funciona isso. Run, test for. E aí você vê aqui que ele imprime a cada linha uma letra, tá? Então, é assim que o for funciona. Faltou dizer aqui o que é isso, né? Isso aqui é uma lista de caracteres, tá? Uma lista de strings, na verdade, né? Então, a lista ela é dada por um abre colchete, né? Em seguida, você coloca os valores que vão estar nessa lista. Nesse caso, eu coloquei vogais, tá? Separados por vírgula, todos os valores. Você pode acrescentar outros valores aqui, por exemplo. Vou acrescentar uma coisa que não é vogal, né? Mas H, sei lá. Em seguida, pode ter elementos repetidos, pode ter outro E aqui, por exemplo. Então, vou acrescentar um J aqui, sei lá. Então, vou rodar esse negócio de novo. Então, veja que tem outros elementos aqui. Veja, pode não ser muito útil a gente fazer as coisas desse jeito, colocar os itens numa lista como essa. Suponha que eu queira iterar sobre números, 100 números, por exemplo, 20 números, 30 números, por exemplo. Então, fazer dessa forma não seria muito legal, tá? Alternativamente, a gente pode usar para gerar sobre quais elementos o for vai iterar, a gente pode usar o range, tá? Opa, cadê aqui? Teste for, números, aqui. A gente pode usar o range, certo? Range. O que é que o range faz? A gente viu lá naquele vídeo anterior, certo? Esse range aqui, ele vai gerar uma sequência de números de 0 a 9, não é isso? Ou seja, não inclui o 10, tá? Então a gente vai, a partir do 0, vai até o 10 sem incluir o 10, tá? Então de 0 a 9. Então se a gente imprimir isso aqui, ó, se a gente rodar esse programa aqui, ó, teste for números. Então, quais foram os números que ele gerou? De 0 a 9, tá? Se eu fizer, e eu posso fazer o range, do mesmo jeito que eu fiz lá naquele outro vídeo, eu posso fazer ranges esquisitos aqui. Então, começando de 10, vai até, sei lá, 40, de 2 em 2. Pronto. Vou rodar esse negócio aqui. E aí ele vai 10, 12, 14, 16 até o número imediatamente antes do 40, certo? Posso fazer o range de trás para frente, de 10 até 0, de menos 4 em menos 4. Pronto. Então, run. E aí 10, menos 4, 6, menos 4, 2. E aí esse é o último número antes do 0, que é o último elemento da lista, tá? O último elemento dessa sequência. Então, eu posso usar o for em conjunto com o range com muita tranquilidade, tá? Então, eu vou utilizar esses recursos que eu apresentei agora
para calcular, para fazer aquele mesmo programa que eu fiz com o while, com outro laço, que é o while, eu vou fazer agora para calcular média de notas, né? Média de notas que eu vou fazer agora com for, tá? Então, quando é que usar for é legal? Usar for é legal quando eu tenho explícito, quando eu sei exatamente a quantidade de iterações que eu vou fazer no meu laço, certo? O while é muito bom quando eu não sei a quantidade de vezes que eu vou fazer no laço, ou seja, eu estou dependendo de uma condição que vai ser gerada, por exemplo, por uma entrada do usuário. Então, dependendo do que o usuário foi digitando, vocês viram lá naquele outro programa, eu sei se eu vou continuar no for ou não, no while ou não. O for não. O for, uma vez ele iniciado, eu sei exatamente a quantidade de vezes que ele vai rodar, tá? Por exemplo, nesse programa aqui, eu sei que ele vai rodar a quantidade de vezes que é o tamanho dessa lista, que nesse caso é 8, tá? Eu sei que ele vai rodar 8 vezes. Nesse aqui, eu sei que ele vai rodar 3 vezes, porque são esses 3 números aqui que estão dentro dessa lista, desse range, tá? Nesse caso, quantas vezes ele vai rodar? A quantidade de vezes que for determinada pelo usuário, baseado... eu vou perguntar, quantas notas você quer... de quantas notas você quer fazer a média? Se o usuário digitar 3, eu sei que esse for aqui vai rodar 3 vezes. Tá? É por isso que eu recebo esse número de notas do usuário e eu uso ela dentro de um range aqui nesse for. Tá? Então, voltando, o que é que esse programa faz? Recebe do usuário quantas notas ele vai usar para fazer a média. Aqui eu declaro uma variável para acumular essas notas. Tá? E aí aqui eu tenho que receber essas notas. Tá? Faltou colocar aqui que... aqui não é nota, né? Aqui vai ser input. Eu vou receber essas notas do usuário. Só um minutinho, int, input. E aí que eu vou colocar a nota. Pronto. Então, for nota in range, que poderia ser qualquer coisa, certo? Nota, número, i, sei lá, qualquer coisa, tá? Então, for nota in range, soma notas, recebe mais igual, né? Ou seja, eu estou acumulando, isso aqui é a mesma coisa de soma notas, recebe soma recebe soma notas mais um, tá? Mais um não, mais input, né? Mais input, blá blá blá. Pronto. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer aqui é, uma vez acumular essas notas, imprimir qual é a média dividindo soma notas pelo número de notas, tá? Então vamos fazer aqui, vamos rodar esse negócio para ver. Run, média de notas com for. Quantas notas? 3 notas, por exemplo. Nota 1, 90, nota 2, 100, nota 3, 70. Pronto, então a média dessas notas é 86.666, sei lá. Então, se eu quiser uma quantidade maior de notas, run, média de notas for, eu quero 5 notas, pronto. Então, 100, 80, 90, 70, 60. Pronto, a média dessas notas é 80. Ok, então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Até o próximo vídeo.